Bora continuar, terceirão, processo de formação de palavras. Falamos dos elementos mórficos, entendemos a diferença entre morfemas lexicais, morfemas derivacionais. Começamos a estudar os dois primeiros processos de formação, derivação e composição. Traçamos a diferença. Prof deu até um spoiler para a prova do PAIS 3, para quem for fazer, ok? E aí a gente vai ver os processos menores agora, tá? Então corta aqui comigo para o material. Professora no cantinho. Olha, agora tá bom demais. Vamos aqui, galera. Então, olha só. Vimos o primeiro, derivação. Segundo, composição. Agora vamos pro terceiro. Coisa mais linda da prof. Qual que é o terceiro, prof? Coloquem aí. A gente tem... Opa, opa, opa. Vamos colocar aqui os processos menores. Nós temos a abreviação. Vocabular. Prof, o que seria abreviação vocabular? Gente, existem palavras que nem são mais palavras, porque a forma abreviada delas é que já realmente está consagrada pelo uso. Como assim, prof, abreviação ou redução vocabular? Coloquem aí também, porque a gente pode ter os dois nomes, tá? Redução vocabular. Então vamos ver aqui alguns exemplos? Olha que interessante, gente. Essa palavra aqui, que é a que a gente super usa hoje, vou botar aqui depois da seta para a gente olhar a palavra anterior, tá? Tá aqui, vamos colocar foto. Foto é o que a gente usa hoje, né? Mas antes era o quê? Fotografia. Fotografia. Beleza? A gente tem hoje o tal do refri. Mas refrigerante? Prof, mas as pessoas ainda falam refrigerante. É, eles estão disputando, né? Eles estão disputando o espaço. Professora, mas tem gente que ainda fala fotografia. Claro, gente. Mas assim, você tá vendo que os ambientes, os contextos, eles estão mudando, né? Específicos. Por exemplo, você não fala, nossa, vamos tirar umas fotografias? Mas você fala, nossa, eu vou fazer um curso de fotografia. Tá vendo? Então, você tá vendo que há uma transição, né? Essa transição, ela tá muito mais evidente em foto e fotografia do que em refri e refrigerante, mas é um processo. As pessoas super falam refri e aí todo mundo entende. E aí a gente tem outro caso, que eu acho que vocês nem conhecem a palavra realmente, a primeira, a pioneira, que é essa daqui, ó, cinema. Cinema é redução vocabular. Professora, e antes era o quê? Olha que interessante, gente. Cinematógrafo. Não tô falando de cinematográfico, não. Cinematográfico é um adjetivo. Agora eu tô falando do lugar. O lugar lá onde você vai, leva o boy, leva a girl, pra ver um filmezinho malemolente. O nome é cinema. Mas antes o nome do espaço era cinematógrafo. Ó, cinematógrafo. Feia, né, essa palavra? Imagina. Vamos ali pro cinematógrafo. Rama ali, gatinhão, pro cinematógrafo, deu me livre. Ainda bem que evoluiu, né? Cinema tá melhor. Agora, essa daqui eu tenho certeza que vocês não sabiam, que é, ó, pneu. Professora, pneu? Pneu, qual que é a palavra anterior de pneu? Anotem. Pneumático. Caramba, prof, pneumático, não sabia. Agora está sabendo. Olha que interessante. Pneumático. Show de bola? Então, esse daqui é o processo de abreviação, redução vocabular, né? As palavras, elas foram evoluindo ao longo do tempo, diacronicamente, e aí a gente tem essas palavras hoje, tá? Agora, a gente tem um outro processo, vamos pegar aqui, que é sigla. Não, professora, sigla é processo de formação de palavras? É. Eu não sei se vocês percebem, mas existem siglas cujo significado a gente nem sabe. Na verdade, a gente nem sabe que elas são siglas. Professora, porque eu jurava que era palavra. Então, coloquem aí, ó, sigla. Ok? Professora, eu quero alguns exemplos, porque agora eu tô muito na dúvida. Quer dizer que sigla é processo de formação de palavras? Uhum. Olha que interessante. Você sabe qual que é o significado de AIDS? Pois é, AIDS é uma sigla. Só que ela já tá tão palavra, tão palavra, tão palavra, que até o significado a gente não sabe. Primeiro porque a sigla é em inglês, né? Agora, olha, curte aqui, ó. Eu nem sei se é, mas eu acho que é Acquired
Immunodeficiency Syndrome. Rapaz, a prova tá chique. Hoje eu estou poliglota. Então, é Síndrome de Deficiência Imunológica Adquirida. A sigla em português seria SIDA, ok? SIDA. E olha o tanto que é língua orgânica. A partir dessa palavra, a gente vai adicionando outros elementos mórficos. Por exemplo, a gente já pega... Olha o tanto que AIDS já virou uma palavra do que sigla. Que a gente já pega até um sufixo e transforma em adjetivo. Ó. AIDS, aidético. Olha só a organicidade linda da língua. A gente pega uma sigla, a gente transforma essa sigla em palavra, em radical, e a partir dela a gente vai tendo outros processos de formação um dentro do outro. Não é incrível? Foi agora que você decidiu. Você decidiu ser professor de português. Porque isso aqui é muito lindo. Vamos pro próximo? Prof, então vamos lá. Eu também tenho aqui, ó, AIDS, eu tenho Enem. O que é Enem? Exame Nacional de Ensino Médico. Do ensino médico, ó, verbaliza, Senhor, ô Senhor, do ensino médico. Exame Nacional do Ensino Médio. E aí a gente tem, já ia falar médico de novo, mas enfim. A gente tem, olha, que interessante, SUS, Sistema Único de Saúde, né? A gente tem aqui, ó, a ONU, Organização das Nações Unidas. E olha, eu não sei se vocês estão percebendo, mas as duas primeiras eu escrevi só a primeira letra maiúscula, as outras minúsculas. E as do meio não, as duas últimas, eu coloquei todas com letra maiúscula. Qual é a diferença? Então a questão é a seguinte: se você tiver aqui três letras, três letrinhas, todas elas, até três letras, tá? Tipo União Europeia, UE. Até três letras, elas têm que ser maiúsculas. Agora, se você tiver de quatro letras, né, compondo a sigla para mais, aí a primeira é maiúscula e as outras minúsculas, desde que você tenha vogal no meio. Porque a vogal te permite você pronunciar a sigla enquanto palavra. Olha lá, AIDS, Enem. O que não acontece, vamos colocar aqui embaixo, ó, observação. O que não acontece com o quê? Com FGTS. Temos quatro palavras? Temos. Só que não dá para você pronunciar FGTS, FGTS. Não tem vogal. Então, se não tem vogal, logo você não pode pronunciar como palavra. Se você não pode pronunciar como palavra, então você tem que escrever todas maiúsculas, ok? Maravilhoso, já entenderam o que é sigla, entenderam o que é abreviação vocabular. Opa, opa, opa. Vamos voltar aqui, manter. Do slide aqui. Voltamos? Voltamos. Então, olha só. Vimos sigla, vimos abreviação vocabular. Vamos ver isso daqui também, ó. Coloquem aí. 4, agora isso aqui é 5. 5. Onomatopeia. Não tem acento, tá? Desde 2009, em vigor mesmo oficialmente 2012. Onomatopeia. Que é quando você, obviamente, vai escrever, criando os sons das coisas, tá bom? Você vai recriar isso na escrita. Então, você tem tic-tac, né? Você tem tic-tac. Você tem o toque-toque. Você tem o piuí do trem, ó. O trem fez piuí. Então, quando você cria essas palavras a partir de sons, o nome disso é onomatopeia. E, obviamente, é a figura de linguagem, tá bom? Mas não deixa de ser um processo de formação de palavras. Acontece muito nas narrações. Você tem ali o som das coisas, os objetos, e aí o narrador tenta recriar esses sons justamente na escrita por meio da onomatopeia, tá? Além dela, ó, vamos colocar. Coloquei aqui Piauí, tic-tac. Vamos colocar o cruzamento vocabular. 6. Cruzamento vocabular. Que é a mesma coisa, gente, de palavra valise. Palavra valise. O que acontece, gente? Pensa em cruzamento mesmo. Pai, mãe, e a gente vai gerar os filhinhos. Como assim, prof? A publicidade usa muito esse processo de formação de palavras. Uma aluna minha mandou, e eu não acreditei. Eu falei, não, você tá de sacanagem. Isso existe mesmo? Sim, a publicidade
Super criou. Então, é o tal do quibe. Quibe mais coxinha. E aí, a partir deste cruzamento vocabular, a gente formou o quê, gente? O que bichinha. Muito bom, né? A gente tem um namorado. Não, ele não é meu namorado. Não, ele também não é o meu marido. Ele vai ser o quê, galera? Ele vai ser o meu namorido. Cruzamento vocabular. Prof, tá parecendo muito com composição. Gente, qual que é a diferença? Bora lá. Primeiro, qual é a semelhança? A gente tem dois radicais, nas duas, né? Mas na composição, as duas palavras, elas vão criar uma outra palavra que não tem a ver com o campo semântico delas, necessariamente. Então, você tem, ó, gira, que é o verbo girar. E você tem o sol, o sol. E aí, você forma a flor, gira-sol. Entende? Então, nesse caso, você não tem aquela relação. Aqui é cruzamento mesmo. É você pegar uma palavra, que uma parte dela, emendar com a palavra, com a outra parte, genética. Olha o nome, cruzamento vocabular. E aí você monta uma palavra ali grudada, sabe? Grudada com um pedacinho de um pedacinho da outra, justamente para você poder formar este novo termo. A gente tem muito no Natal, que é o panetone, mas aí a gente tem, ó, o panetone. Opa, panetone. Mais chocolate. Chocolate. Cocolate não. Chocolate. E aí você monta. Publicidade é ótimo, né? Você monta o que, gente? Chocotone. Beleza? Chocotone. Prof, eu posso considerar também, já que algumas palavras dessas aí criadas, elas não estão no Volpe, eu posso considerar como neologismos? Pode. Eu não posso dizer para vocês que a gramática é uma coisa exata. A gente estuda língua e a língua é orgânica. Você pode perceber que um processo, às vezes, ele tá ali emaranhado com o outro, né? Eles ficam ali dançando juntinhos. Olha que bonito. Então, eu posso falar que eu tenho, sim, uma estrutura de composição aqui no cruzamento vocabular e eu tenho palavras novas. Como que eu sei que as palavras são novas? Porque elas não estão do Volpe, que é o vocabulário oficial da língua portuguesa. Vou escrever aqui do lado, ó, Volpe, que não apareceu para vocês, né? Vocabulário oficial da língua portuguesa. É lá que você vai saber se as palavras realmente existem ou não. Se as palavras não existirem, aí é um outro processo de formação de palavras. Anotem aí. É o nosso sétimo processo de formação de palavras. Opa! Que é o que, gente? Neologismo. Então, para você saber se uma palavra é um neologismo ou não, você tem de olhar para ver se ela está no Volpe. Se não estiver no Volpe, aí eu criei para fins literários, para fins expressivos. Então, realmente, você tem uma palavra nova, inventada, tá? Futuramente, se ela vai ser ou não incorporada ao nosso campo lexical, a gente não sabe. Mas, por enquanto, se ela não está, ela é considerada um neologismo. Então, não sei se vocês conhecem o poema de Manuel Bandeira. Ele diz o seguinte, ó: beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras, ó, invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Te adorar. Intransitivo. Te adoro, Teodora. E ele escreve assim, ó. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Olha lá. Aí ele vem, te adoro, emendadinho assim, ó, vírgula, Teodora. Te adoro, Teodora. Então ele juntou, no final das contas, o fato de que a gente tem um pronome oblíquo com um verbo, né? Te adoro, ele juntou. E ele inventou esta palavra para fins literários, justamente para ele brincar com esse trocadilho com o nome da amada dele. Te adoro, Teodora. Sabe? Então isso é um neologismo. Esta palavra te adorar está no Volpe? Não, não está no Volpe. Então, se você quiser ver este poema na íntegra, você escreve lá, ó, é neologismo. Neologismo de Manuel Bandeira, ok?
E aí a gente tem, lógico, olha que interessante, por último, o estrangeirismo. Prof, como que eu preciso escrever estrangeirismo na minha redação? Então, você só vai usar o estrangeirismo se você realmente não tiver um sinônimo, alguma palavra socialmente difundida na língua portuguesa para você usar na sua redação. Então, o estrangeirismo é em última instância, tá? Mas, obviamente, desde que a gente começa a entender o processo de globalização, os países eles estão interagindo culturalmente entre si. Concordam comigo? Então, isso obviamente vai refletir onde? Na língua. As palavras vão brincando ali umas com as outras, elas sendo incorporadas a outras línguas. E aí a gente vê essa dança linguística no processo de globalização também. Prof, e qual é a língua que mais impacta mundialmente as outras? O inglês. A gente tem muitas línguas que influenciam umas às outras, mas o inglês a gente já sabe por questões óbvias, né? Mas, dois conceitos para vocês entenderem. Se a gente tiver uma palavra que veio, por exemplo, do inglês, do alemão, nós temos um estrangeirismo específico que a gente chama de anglicismo. Anglicismo. Por quê? Porque a língua anglo-saxônica é a língua que é, como é que eu posso dizer? É a língua materna, né? A língua materna, a língua mãe. Se o latim é a nossa língua materna, latinismo, né? No inglês, no alemão, a língua materna deles é a língua anglo-saxônica. Então, se a gente tem uma palavra oriunda, por exemplo, dos Estados Unidos, tal, da Alemanha, aqui incorporada ao nosso campo lexical, então a gente pode dizer que nós estamos usando um anglicismo, tá? Que é uma espécie de estrangeirismo, só que dessas línguas especificamente. E, claro, a gente também tem, ó, o galicismo. Galicismo, que é a antiga região da Gália. Não sei se vocês sabem que a antiga região da Gália é a França, né? Então, quando vocês ouvirem falar em galicismo, a gente tem as palavras oriundas da França. Vamos dar de cor para a gente dar uns exemplos? Existem alguns galicismos e anglicismos, que já estão incorporadas no Volpe. Então, se você for lá no Volpe, você já vai encontrar, por exemplo, ó, o sutiã, do francês soutien. Você vai encontrar o abajur, do francês abajur, sabe? Prof, então essas palavras que você está escrevendo aqui de azul, elas são estrangeirismos? Não. Não, porque elas já foram incorporadas ao nosso léxico, ok? A origem dela não é da nossa língua materna, o latim. A origem dela, ela passou por esse processo e tudo mais de evolução da língua, foi estrangeirismo por um momento, mas como foi incorporado, agora é palavra do nosso campo lexical, tá bom? Abajur, você tem o garçon, ó, garçom. E anglicismos, prof? Gente, você já pode olhar, tá lá no Volpe, tá? O motoboy. Olha lá, motoboy. A gente tem o deletar, do verbo, né? To delete. Deletar. Ficou feio, mas vocês entenderam, né? Deletar. E aí a questão é a seguinte: essas palavras, sendo do português, tendo origem, né, em outras línguas que não no latim, eu posso chamá-las de estrangeirismos, prof? Não. Você vai dizer que essas palavras são palavras do nosso campo lexical mesmo. Palavras estrangeiras são palavras que a gente não tem, né, a gente não tem um uso aqui no português, a gente acaba pegando emprestado. E elas não estão no Volpe. Prof, dá um exemplo? Gente, vocês estão vendo que há o advento aí desses coachings, né? Coach já é uma palavra estrangeira, né? A gente já tá usando estrangeirismo. Então, em vez de mentor, de Deus do céu, professor, ele é o meu professor. Aí você vai usar o quê? Coach. É estrangeirismo, tá? E fora todas as palavras do campo lexical dos coaches, né? Eles adoram. Eles adoram as palavras estrangeiras. Eles adoram valorizar o que vem de fora. E aí você tem aquela infinidade de termos estrangeiros. Mindset, brainstorm, né? Então, se essas palavras estão sendo usadas, mas elas não têm uma tradução aqui,
ou por mais que tenha uma tradução, a pessoa prefira usar o de fora, porque o de fora é que é melhor, então aí você está usando o tal do estrangeirismo. Beleza, meus amores? Então, esses aqui são os principais processos de formação de palavras. Na verdade, os dois primeiros, composição e derivação, são batata ali para caírem em prova, tá? Quem gosta muito de Enem, quem vai fazer Enem, pode colocar aí onomatopeia, pode colocar estrangeirismo, pode colocar neologismo, porque caem bastante, né? O Enem é uma banca muito mais democrática, muito mais sociodiscursiva. Então ela gosta de fazer essas problematizações, tá? Agora, nas bancas mais técnicas, Sebrasp, quem for fazer Fulvestre lá para a USP. Então os dois primeiros processos são os mais importantes. Show de bola, meus amores? Eu fico por aqui com o processo de formação de palavras e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.